Daniel Worcaro, do Banco Master, recorreu até a um aparelho militar para manter o sigilo das festas que fazia, festas nas quais recebia autoridades e figuras importantes da República. Sou Paulo Capelli, jornalista, e apurei que Worcaro chegou a encomendar do exterior um aparelho, um bloqueador de drone usado por forças militares estrangeiras para usar na mansão dele em Trancoso, na Bahia. É uma casa avaliada em 280 milhões de reais, essa mansão de Worcaro, e ele usava essa residência de veraneio para fazer relações com autoridades, com parceiros de negócios, aprofundar a intimidade com essas pessoas e assim conseguir fechar negócios, lucrar, usando o Banco Master. E aí, ele queria preservar o sigilo de seus convidados, obviamente, para que eles ficassem à vontade nessas festas. E a Polícia Federal já mostrou que ele contratava até modelos internacionais, mulheres, para ambientarem ali, né, para deixarem o ambiente mais descontraído, digamos assim. E aí, nessas festas que rolava de tudo, ele usava esse bloqueador de drones para que as pessoas não curiosas, jornalistas, a imprensa, não tivessem acesso, né, levantassem um drone perto da residência dele e assim conseguissem identificar os rostos das pessoas famosas que frequentavam essas festas e o que elas estavam fazendo. E um detalhe bastante curioso também é que esse drone teve de ser adquirido de fora. Ele veio da Europa. Por quê? Porque a legislação brasileira não permite drones, bloqueadores de drones, que as pessoas usem. Não é qualquer pessoa, eu, Paulo, não posso chegar numa loja, comprar um bloqueador de drone e botar perto da minha casa. Não é assim que funciona. Porque quem determina onde pode e onde não pode decolar drone é o governo federal. Tem órgãos específicos para isso. A Agência Nacional de Aviação Civil, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, Worcaro importou para o Brasil um drone europeu, usado por militares na Europa, porque esse drone não tinha as configurações, não tem as configurações submetidas ao escrutínio da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e da Anatel. Ou seja, para um bloqueador de drone funcionar em solo brasileiro, só sendo um drone pirata, porque esses bloqueadores eles têm que estar em sintonia com o sistema da ANAC e da Anatel. Então, esse movimento de Daniel Worcaro de se preocupar em ter um bloqueador de drone nessa residência, nessa mansão que ele tinha em Trancoso, que ele tem em Trancoso, na Bahia, mostra o nível, né, o nível de cuidado que ele atingiu para preservar as festas dele dos olhares alheios, dos olhares dos curiosos, da imprensa, de qualquer pessoa curiosa que quisesse ver o que rolava de fato nessas festas. A Polícia Federal já apontou reuniões dele com contatos, né, com figuras importantes da República. Não só nessas festas. Nessas festas é onde ele usava, né, as modelos, o clima informal, com bebida, né, para tentar se aproximar das autoridades, de pessoas importantes, e assim criando um vínculo não só de afetividade, de amizade, mas também de saber o que o outro fez, muitas vezes ali na intimidade dessas festas, para ter a pessoa ali próximo dele, né? Mas não eram só nessas festas que Worcaro dava as cartas, né? A gente trouxe, jornais já publicaram que ele teve encontros fora da agenda oficial, por exemplo, com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Teve agenda com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é do Republicanos, um partido do Centrão. Teve reuniões com... os documentos indicam, né, que ele disse para ex-namorada dele, para a namorada dele, que agora
tá tentando se desvencilhar um pouco dele, né? Já postou foto sozinho e tal, já não bota mais as fotos do Daniel Vorcaro, mas Vorcaro enviou uma mensagem de WhatsApp para ela dizendo que se encontrou com Alexandre Moraes, né? E ela dizendo, uau, caramba, você conseguiu se encontrar com ele, o que seria, claro, uma referência ao ministro Alexandre de Moraes do STF. E também os documentos mostram, tive acesso a documentos que mostram que ele reservou voos de helicóptero, no helicóptero dele, para dirigentes do Centrão, como Ciro Nogueira, que é um expoente assim da centro-direita no campo da articulação. Ciro Nogueira é presidente do PP, Progressistas, partido de centro-direita, e também com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, também mais ligado à centro-direita. Né? O Vorcaro agendou voos em São Paulo no helicóptero dele. No mesmo dia que ele, Vorcaro, usou o helicóptero, ele reservou a aeronave para voos de Ciro Nogueira e de Antônio Rueda. Então, as extensões de Vorcaro as ligações de Vorcaro são bastante extensas no meio político, né? Ele queria se relacionar com ambos os lados do espectro político para conseguir alavancar as negociações dele no Banco Master. Então, além desses encontros que ele tinha com autoridades, eu até escrevi recentemente que ele se gabou para a namorada de ter se encontrado com um ministro num inner circle, um círculo íntimo, né, na expressão em inglês, com 10 pessoas na casa de um ministro. E ele fala, tudo no sigilo sem ninguém saber, na conversa de WhatsApp. Então, ele se gaba para a companheira de que encontrou um ministro na casa do ministro, só ele mais 10 pessoas, sem que a imprensa e ninguém mais soubesse desse encontro reservado. Nessa mensagem, ele não diz quem seria o ministro. Com isso, ainda não é possível saber se era um ministro de governo, um ministro de Estado, ou se era um ministro de um dos tribunais superiores. Ele não revela o nome do anfitrião desse encontro. Mas é bastante curioso que a gente vê agora, a olhos nus, diante dessas mensagens, diante de tudo que a investigação da Polícia Federal está nos mostrando, aquilo que a gente já sabia há muito tempo que existia no submundo de Brasília, que são justamente essas conexões entre banqueiros, empresários, lobistas, com altas figuras da República para atingir interesses meramente privados. Ali, nas reuniões de Vorcaro, não eram discutidas políticas públicas, não eram discutidas questões para a saúde, para a educação, financiamento, era questões de Banco Master, que, né, a gente sabe hoje que lesou milhões de pessoas, né, bilhões e bilhões de reais que foram surrupiados. E outro detalhe também que chama atenção no modus operandi de Daniel Vorcaro é que ele chegava a usar até a violência para tentar intimidar jornalistas, pessoas que desagradassem a ele. Tem a mensagem na qual ele manda para um capanga dele, que depois a Polícia Federal informou que se matou na carceragem da PF, e nessa mensagem ele diz que gostaria que esse capanga dele, o sicário, né, quebrasse os dentes de um jornalista do jornal Globo. Então você vê o modus operandi dele, que ele atuava em várias frentes. Tinha a intimidação a jornalistas, a pessoas que se colocavam no caminho dele, de alguma forma, que ele julgava que se colocavam no caminho dele, porque mostrar a verdade não é se colocar no caminho de ninguém. Tinha a questão das festas íntimas, como essa, que ele usava um bloqueador de drones para manter o sigilo das autoridades que frequentavam essas festas. Por exemplo, em Trancoso, na mansão dele de 280 milhões de reais, que ele usava para criar intimidade com as autoridades. E reuniões até no Palácio do Planalto. Reuniões no Palácio do Planalto e na residência oficial do presidente da Câmara. Ou seja, ele atuava em várias frentes para conseguir fazer o Banco Master chegar até onde chegou. Então, as investigações ainda vão se desdobrar. Vai ser possível, por meio dessas investigações,
né, ter ainda mais detalhes sobre as relações de Daniel Vorcaro com o poder público. E se você quer continuar acompanhando essa questão, eu vou trazer aqui para você, se inscreve no canal aqui, jornalista Paulo Capelli, que aí eu vou trazer algumas informações de bastidor para você acompanhar. Um forte abraço. Tchau, tchau.